Como vai, galera? Bem-vindos ao novo vídeo do professor Cássio. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trabalhar umas atividades que estão na página 15 da apostila aí do caderno do segundo ano, tá? Do estado de São Paulo. Nós vamos trabalhar essas 7 atividades aí que vão até a página 19, tá bom, gente? Aqui, ó, tá? Então vamos começar? Gente, essas atividades tratam do tema gráficos de funções periódicas, envolvendo senos e cossenos. Construção do gráfico a partir da tabela de valores. A elaboração da tabela para a construção do gráfico levará em conta os valores que marcam a divisão entre os quadrantes da circunferência trigonométrica. Isto é, gente, eles vão usar os valores principais, ou seja, os valores dos ângulos principais. 0, π sobre 2, que é o 90 graus, π, que é o 180 graus, 3π sobre 2, que é o 270 graus, e 2π, que é 360 graus. Então, os principais valores. Para começar a construir um mesmo sistema de cartesianos gráficos de seno de x e de seno de duas vezes seno de x, você pode elaborar a seguinte tabela de valores. Então ele deu um exemplo aqui, ó. Seno de 0 é 0. Seno de 90 é 1. Seno de 180, que é π, é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de 2π é 0. Agora, como ficaria duas vezes o seno de x? É duas vezes o valor que está aqui, ó. Duas vezes 0, 0. Duas vezes 1, 2. Duas vezes 0, 0. Duas vezes menos 1, menos 2. E duas vezes 0, 0. Os dados tabelados permitem que desenhemos o seguinte gráfico, ó. Olha como que fica. Então, tudo isso é um exemplo, gente, para a gente ver como é que fica isso aqui, ó. Então, ficou aí, ó. O gráfico do seno de x, esse gráfico roxo, tá? E o gráfico de duas vezes seno de x é o gráfico vermelho. Então, olha como que muda quando a gente multiplica por 2 o gráfico de seno de x. Tá? Ele altera aí, tá? Tanto a amplitude quanto a imagem. Tá bom, gente? Então, alterou a amplitude e a imagem, se vocês repararem. Ó. Porque o gráfico roxo, ele tem uma amplitude, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Ó. Ele tem uma amplitude que vai daqui do 0 ao 2. Então, ele vai do 0 ao 2. Enquanto o gráfico vermelho... Gente, eu posso estar muito enganado, mas esse gráfico ele está invertido a legenda aqui, ó. Identifiquei um erro aqui na apostila, gente. O gráfico roxo, por isso que eu fiquei assim, quando eu fui ler, me deu um travamento aqui, ó. Porque eu percebi um erro aqui. Gente, o gráfico roxo, na realidade, é referente a essa função aqui, ó. Y igual a 2 vezes seno de x. E o gráfico y igual a seno de x é o vermelho, na realidade, tá? Então vamos arrumar esse erro aí, gente. Então, gente, como vocês sabem, livro é feito por ser humano, apostila é feita por ser humano. O ser humano é suscetível a erros. Então, todo mundo pode errar. Então, inclusive, a apostila pode estar errada. Então, aqui, ó, vamos mudar aqui. Eu vou apagar isso daqui, porque não é o certo, o que está escrito aqui, tá? Então, o vermelho, na realidade, é o gráfico seno... Opa! É o gráfico seno de x. E o roxo, vamos pegar um roxo aqui, é o gráfico duas vezes seno de x. Ah, professor, como é que você sabe disso? Eu sei por causa dos valores, gente. Olha só. Eu sei que seno de π sobre 2, que é 90 graus, é 1. Então, aqui, seno de π sobre 2 tem que estar aqui, ó, 1, de acordo com a tabela. Olha lá. Vamos ler a tabela, ó. Seno de π sobre 2 é 1. E seno de 2 vezes seno de π sobre 2 tem que ser 2. Então, 2 vezes o seno de π sobre 2 é 1. Aliás, o seno de π sobre 2 é 1. 2 vezes o seno de π sobre 2 é 2. Então, o gráfico roxo, no π sobre 2, tem que estar aqui no 2, ó. Por isso que eu identifiquei esse erro aí na apostila. Tá, gente? Ó, então olha só. Agora sim, hein? Eu vou falar para vocês como ficou aqui. A amplitude do gráfico vermelho, que é o seno de x, ela vai de 0 a 1. Tá? Então, a amplitude do gráfico vermelho é 1. E a imagem do gráfico vermelho, que é o ponto máximo, que é 1, e o mínimo, que é menos 1, ó. Então, a imagem vai do menos 1, fechado, ao 1, tá? Então, eu tenho aí. E
que está faltando aí, gente? Está faltando o período, tá? O período aqui vai desse ponto aqui, que é 5π sobre 2 a π sobre 2. Se você subtrair, na realidade o período vai dar 2π, tá? Vamos analisar então qual é a amplitude, a imagem e o período do gráfico roxo, que se refere a isso aqui, ó, 2 vezes o seno de x. Então vamos lá. Amplitude, vamos ver aqui, ó. Vou marcar aqui para não ficar um em cima do outro. A amplitude vai do 2 ao 0. Então a amplitude é 2. A imagem, gente. A imagem vai do 2 até o menos 2. Então a imagem fechada em menos 2 e fechada em 2. E o período vai do mesmo ponto, do π sobre 2 ao 5π sobre 2. O período é o mesmo, é 2π. Então, o que vocês puderam observar? O que a gente conclui? Que quando a gente multiplica a função seno por uma constante, o que mexe nela? Mexe na amplitude e na imagem, tá? E não mexe no período. Então, se eu multipliquei a função seno de x por 2, dobrou a amplitude e dobrou a imagem aqui, né? Multiplicou por 2 os valores da imagem. Se fosse por 3, ia ser a mesma coisa, tá bom? Então, vamos agora fazer a atividade 1. A atividade 1 é aqui, ó. Ela pede para a gente completar a tabela. Pode ver que já estava aqui completada. E eu vou apagar e a gente faz de novo, tá? Então, olha só, vou apagar aqui, ó. Olha só. Então, olha só como que fica, gente, ó. Vou colocar aqui de preto para ficar igual. Vamos lá, vamos basear aqui, gente, ó, no x, tá? Basear aqui no x. Então, vou pegar e fazer mais decente, assim. Peraí, deixa eu fazer um negócio que vai ficar legal, ó. Aí, tá vendo? Ficou legal, né, gente? Ó, se x é 0, 2 vezes x, 2 vezes 0, 0. Então, esse lado aqui, gente, ó, vou trocar a cor. Esse lado aqui, a gente vai... Opa, que agora... Peraí, que não... Tem que fazer assim, gente, ó. Esse lado aqui de verde vai ser duas vezes... Vai ser duas vezes o lado de preto aqui, o retângulo preto. Então, vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes π sobre 4 é 2π sobre 4, né? Que dá, ó, 2π sobre 4, que simplificando dá π sobre 2, tá? Peraí, isso aqui é π, e aqui era quanto, gente? Π sobre 2, gente. Por quê? π sobre 2, ó, vezes 2, corta o 2 com 2, fica π mesmo, tá? Então é isso. Agora aqui, vamos ver aqui. 3π sobre 4 vezes 2 vai dar 6π sobre 4, que simplificando dá 3π sobre 2. Simplifica como, professor? Dividindo em cima e embaixo por 2, gente. Tá? Aquelas regrinhas todas que a gente aprendeu lá atrás, no sexto ano, sétimo ano. E aqui, 2π. Antes de dobrar... Peraí. Se depois de dobrar é 2π. Antes de dobrar era quanto? Π, né, gente? Então, pronto. Descobri aqui essa parte da tabela. E agora essa daqui, ó. Vamos ver essa daqui. E essa parte aqui, ó. Vamos ver essa aqui agora? Vamos. Vou colocar de vermelho. Então, vamos lá. Y é igual a seno de 2x. Seno de 2x, vamos lá. 2x é essa coluna verde. Seno de 0, 0, né, gente? Aí, professor, você vai precisar aqui, ó. Você vai me falar, gente, ó. Você vai precisar disso aqui, gente. Do círculo trigonométrico para responder essa pergunta. Marcando os valores aqui, ó. 0 e 360, né? Vamos colocar o 0 em cima, que é melhor. Aí. 90, 180 e 270. Lembrando que 90 é π sobre 2, 180 é π, 270 é 3π sobre 2 e 360 é 2π, tá? Então, olha só. O que eu tenho aqui? Vamos prestar atenção.
Gente, eu quero seno de zero. Zero tá aqui, gente. Seno é na vertical, então seno de zero é zero, tá? Então já tá marcado aqui. Seno de π sobre 2, ó. Porque é seno de 2x. 2x é esse aqui. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90. Seno de π sobre 2 é 1. Então vamos preencher aqui 1, tá? Seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus. Seno é menos 1. Menos 1. E seno de 2π é zero, que já está aqui. Pronto. Agora vamos para a última coluna. Vamos deixar ela aqui, vou colocar ela aqui de azul claro, tá? Aí, última coluna, gente. Olha só. Aqui a gente tem que descobrir qual é a função que está faltando aqui. Espera aí, vamos observar. Desse lado, ó, zero continua zero. Aqui. 1 virou 2. 0 continua 0. Menos 1 virou menos 2. Vai, peraí, está dobrando. Então a coluna vermelha, azul, aliás, Pera, gente. A coluna azul é o dobro da coluna vermelha. Então a gente vai imaginar que a função também é o dobro. Então aqui é y é igual a 2 vezes seno de 2x. Essa é a função então. Tá certo? Aí ele pede esboce o gráfico com os dados apresentados na tabela. Então agora a gente vai fazer o gráfico. Então, gente, vamos construir então o gráfico então da atividade 1, né? A gente pega um papel quadriculado, quem não tem papel quadriculado vai no caderno mesmo. Desenha uma linha vertical que a gente vai chamar de seno de x e outra linha horizontal que a gente vai chamar de x. Como aqui a gente só vai trabalhar com os valores positivos, porque na própria tabela aqui, ó, os valores positivos de x, ó, a gente não precisa se preocupar com essa parte aqui, tá? Então vamos lá, na linha horizontal a gente vai colocar os valores aqui, ó, de x. 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Então ele vai andar de π sobre 4 em π sobre 4. Π sobre 4, gente, é 45 graus. Então ele vai andar de 45 em 45 graus. Se eu contar aqui, ó, deixa eu contar quantos quadradinhos eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 quadradinhos. Então eu vou contar aqui. Vamos deixar aqui, vai, para pegar um número redondo, divisor por 4, né? Seria. Então vamos pegar 16, vai. 20, melhor. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, tá? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? Tá certo. 20 aqui. Então aqui no final eu vou escrever 2π. Tá? Aqui, esses daqui, deixa eu apagar isso aqui para não ficar feio. O final é 2π. Na metade do caminho, no décimo, eu vou colocar o π. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. O π vai ser aqui. Tá? Na metade do caminho do π, no 5, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser o π sobre 2. Na metade do π sobre 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2 e meio aqui, ó, vai ser o π sobre 4, tá? Na metade entre o π e o π sobre 2 vai ser o 3π sobre 2. 3, 4, 5. Aqui, ó. 3π sobre 2. Então vamos voltar lá para conferir quais valores a gente precisa. Ó. 0, π sobre 4 já está lá. Π sobre 2 já está. 3π sobre 4 não. 3π sobre 4 vai ser aqui, ó, na metade do caminho também. Então vai ser 3π sobre 4. A gente poderia adicionar aqui, ó, π mais π sobre 4 ficaria 180 mais, né, 45 dá 225. Π mais π sobre 4, o mínimo aqui é 4. 4 dividido por 1 é 4 vezes π, 4π. 4 por 4 é 1 vezes π é π. Ficaria 5π sobre 4. Aqui então, ó, ficaria 5π sobre 4. Depois eu poderia somar também com 3π sobre 2,
eu vou adicionar mais π sobre 4. Vamos fazer isso para ficar bem completinho? 3π sobre 2. Porque se vocês perceberem, o gráfico ele anda aqui no x de π sobre 4 em π sobre 4. Por isso que eu vou somar π sobre 4. Então vai ficar, o mínimo é 4, 4 por 2 é 2, vezes 3, 6, 6π. 4 por 4 é 1, vezes π é π. Então ficou 7π sobre 4. Aqui, ó. Porque eu conto, ó, 1, 2 e meio, né? Eu coloco aqui. 7π sobre 4. Certo, gente? Agora, vou apagar aqui, ó. Eu tenho já toda a linha horizontal, todos os valores. Eu vou precisar agora colocar os valores da vertical do primeiro gráfico. 0, 1, 0, menos 1. Então, vamos colocar tudo que aparece. Ó. Aparece o 0, o 1, o 2, o menos 1 e o menos 2. Então, vamos lá. De 2 em 2, ó. 1, porque aqui no meio é 0. Depois aqui é 2. Aqui eu vou colocar menos 1 e aqui eu vou colocar menos 2. Vamos fazer a ligação? Começar ligando de vermelho, gente. Ó, 0, seno de 2x, né? Vamos começar com esse gráfico aqui, ó. Seno de 2x. Então, 0 vai ligar com o 0. 0 vai ligar com o 0, é aqui, tá? Depois, π sobre 4 vai ligar com 1. Π sobre 4 vai ligar com 1. Então, opa, aqui, ó. Vai ser aqui. Depois, gente, π sobre 2 vai ligar com o 0. Aqui. O 3π sobre 4 vai ligar com menos 1. 3π sobre 4 vai ligar com menos 1 aqui, ó. Aqui nesse rumo, gente. E o π vai ligar com o... Opa! Π vai ligar com 0. Então, a gente liga agora os pontos. Ó, e a gente tem o gráfico, tá? E como é que fica aqui? A gente poderia continuar esse gráfico aqui, tá? Aí seguiria o mesmo padrão, ó. O 5π sobre 4 ia ligar com menos 1, com 1. O 3π sobre 2 ia ligar com 0. O 7π sobre 4 vai ligar com menos 1. E o 2π vai ligar com o 0. Então a gente poderia continuar o gráfico, ó. Aí. Ficou a maior perfeição do mundo, mas tá bom, já dá para entender. Então esse gráfico do vermelho é o y igual a seno de 2x. Seno de 2x. Tá, gente? Olha só. Ó, para a gente ter uma ideia como que o nosso gráfico tem que ficar. Quer ver? Depois a gente joga então aqui no GeoGebra, que eu não estou achando aqui. A gente joga no GeoGebra e verifica, tá? Então agora vamos para o outro gráfico. Seno de y, aliás, y igual 2 vezes o seno de 2x. Então vamos a mesma coisa, ó. Só que agora vamos mudar a cor. A gente vai pegar agora de laranja. Vamos lá. 0 com o 0 aqui do x com 0. Então vamos lá. 0 com 0 vai ser aqui, tá? Π sobre 4 com 2. Π sobre 4 com 2 vai aqui em cima, ó. Tá? Π sobre 2 com 0. Π sobre 2 e 0 é aqui. Depois, 3π sobre 4 e menos 2. 3π sobre 4 e menos 2 vai dar aqui, ó. E π com 0. Π com 0 é aqui. Tá? Vamos montar o gráfico. Ó, fazer a passagem pelas linhas. Aí você poderia seguir o mesmo padrão, né? Então, aqui, ó, 5π sobre 4 com 2 aqui em cima.
Para continuar a linha, para ficar bonitinho. 3π sobre 2 com 0. 7π sobre 4 com menos 2. E o 2π com 0. Fica assim, tá, gente? Então, esse gráfico laranja é o y igual a 2 vezes o seno de 2x, tá? Aí eles falaram, professor, e aí? Será que eu fiz certo? Olha, você pode usar o programa, vamos usar a tecnologia, né? Então, para isso, para a gente verificar, a gente vai usar a tecnologia. Vamos aqui abrir o GeoGebra. No GeoGebra, quer ver? A gente vai construir o gráfico. Então, lá, primeiro gráfico. Seno de 2, vou colocar aqui 2x. Olha lá, seno de 2x. E o outro gráfico é 2 vezes, né, o seno de 2x. Olha lá, ficou desse jeito, gente. Agora, olha só, compara agora, eu vou tirar uma print aqui e vou carregar isso aqui lá para a gente comparar esses gráficos aqui que a gente construiu, tá? Esses dois gráficos, para comparar se eles são parecidos, tá? Vamos comparar agora. Vamos voltar lá no programa. Aí, vamos comparar agora. Ó, vou abrir lá o gráfico. Ó, olha só. Compara eles, gente. Dá uma comparada. Aí, não ficou certo, gente? Olha lá os pontos, ó. Olha aqui, ó. Pode ver que cortou aqui no 0 no π, cortou no 2π. Aqui também, ó. Cortou no π, cortou no 2π, tá? Aqui também, ó. Corta no 3π sobre 2, que é aqui. Corta aqui no π sobre 2. Olha só, vamos dar um zoom, ó. Esse ponto aqui, ó, a gente descobriu pelo nosso gráfico que é o π sobre 2. Porque no GeoGebra a gente não conseguiu ver, mas aqui é π sobre 2. Esse ponto aqui é 3π sobre 2, tá? Então, o nosso gráfico ele trabalha nesse intervalo, ó, que vai de 0 a 2π. Então, olha só o desenho. A gente pode ser até mais específico aqui, quer ver? Olha lá, ó. Desenho certinho. Tá vendo o topo dele aqui do verde? O verde aqui, ó, é o nosso laranja. Ele vai do 0 ao 2, depois desce lá no menos 2, ó. Depois aqui do menos 2 até o 2 lá em cima e desce de novo. E vai até o 2π. Desculpa, pessoal. Ficou igualzinho, né, gente? É isso aí, gente. É assim que a gente constrói, então, esses dois gráficos. Vocês entenderam? Então, para não errar, hein? Vocês sempre peguem o valor de x. Aí vocês perceberam aqui que o gráfico ele trabalhava de π sobre 4 em π sobre 4. Então, por isso que eu fui adicionando valores de π sobre 4 em π sobre 4, como eu mostrei para vocês. Tá bom, galera? É isso aí. Agora vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Complete a tabela e desenhe o mesmo sistema de eixos cartesianos num papel quadriculado, o gráfico de cosseno de x e de cosseno de x sobre 2. Tá? Então, olha só. Ele vai dar uma tabela aqui para a gente completar e depois pede para fazer o gráfico. Então, vamos lá, gente. Ó, vamos completar a tabela? Então, vamos lá. Se a tabela aqui, ó, a tabela aqui está dando que, ó, os valores de x sobre 2 ela já me deu. Agora eu tenho que descobrir os valores de x. Então vamos pensar assim: x sobre 2, ou seja, é metade dos valores de x. Então metade de zero. Metade de zero? Peraí, não metade não, né? Vamos pensar o contrário. Se aqui é a metade desses valores aqui. Peraí, gente. Ó, se essa tabela representa metade dos valores daqui. Então, gente, essa coluna aqui, ó, que eu vou pintar ela de vermelho. Pintar não, vou fazer ela de vermelho aqui, ó. Ó, essa coluna aqui. Opa, aqui não saiu legal não, peraí que falhou. Essa coluna aqui. Opa, epa, tá meio bugado aqui, gente, peraí. Essa coluna aqui, ó. Ela é o dobro da coluna azul. Concorda comigo, gente?
Se a coluna azul é metade dessa, essa aqui vermelha é o dobro dela. Vamos lá, o dobro de zero é zero. O dobro de 2π sobre 2 é π, tá? Opa, peraí, gente, estou numa função errada aqui. O dobro de zero é zero. O dobro de π sobre 2 é π. Gente, lembrando que π sobre 2 é 90 graus. O dobro de 90, 180. 180 é π. O dobro de π, 2π, tá? O dobro de 3π sobre 2 vai ser 2 vezes 3π sobre 2, que vai dar 6π sobre 2, tá? Deixa eu... 6π sobre 2, ó. Só vou arrumar aqui porque eu não gostei, peraí. 2 vezes 3π sobre 2. E o dobro de 2π é 4π, tá? Pronto. Agora eu tenho aí os valores de x. Agora vamos ver o cosseno. Cosseno de zero, gente. Lembrando que para calcular, para saber cosseno e seno, você precisa do círculo trigonométrico. Vai te ajudar muito mais, tá? Então você tem aqui, cosseno é a linha horizontal. Os valores de cosseno aqui vai de 1 até -1, tá? O zero aqui no meio. 0 graus está aqui, tá? Aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2. E aqui é 360, que é 2π também. Então vamos lá, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de π. Cosseno de π é aqui, ó. Π está aqui. Cosseno de π é -1. Cosseno de 2π. 2π é 1. Cosseno de 6π sobre 2. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, gente, ó. 6π sobre 2 é 2 vezes o 3π sobre 2, né? 6π... Como que a gente tira a dúvida? Quanto que é 6π sobre 2? A gente faz 6 vezes 180 graus e divide por 2. Então, peraí, vamos ver aqui, ó. 180 vezes 6 dá 1080, dividido por 2, 540. 540 graus, ela já dá mais do que 360 graus. Então, faz menos 360. Dá 180. Então, isso aqui equivale à mesma coisa que π. Esse ângulo aqui, gente, vale a mesma coisa que π, tá? Cosseno de π é -1, tá? E, por último, cosseno de 4π, que é a mesma coisa que 2π, né? É o mesmo valor, que vai ser 1. Então, olha só como que ficou resumido. Os valores de cosseno de x ficou entre ou é 1 ou é -1. Ou é 1 ou é -1, assim por diante. Então, ficou variando, ó, 1 menos 1, 1 menos 1, 1. E cosseno agora de x sobre 2. Vamos pegar esses valores azul aqui da coluninha azul e vamos calcular. Vamos lá, gente. Cosseno de zero é 1. Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 está aqui, gente. Cosseno dele, ó, é zero, tá? Cosseno de π é -1. Cosseno de 6π sobre 2, aliás, de 3π sobre 2, vai ser zero também. E cosseno de 2π é 1. Então aí eu fiquei com isso, tá bom, gente? Olha só o que ficou, tá? Gente, repara numa coisa. Os valores que eu calculei aqui de cosseno de x e cosseno de x sobre 2 dependeram desses ângulos aqui, ó, que estão todos em radianos, tá? Então não adianta a gente pegar aqui o valor que, tá, então já sei que o cosseno de x é 1, então o cosseno de x sobre 2 é 1 sobre 2. Não tem nada a ver, gente. Vocês viram aí, tá? Então presta bem atenção. Olha só, agora para finalizar, ele pede para a gente montar o gráfico desses dois aqui. Gente, como eu montei vários gráficos com vocês, eu vou mostrar esses gráficos para vocês, tá? Então, peraí que eu vou achar eles aqui para mostrar para vocês. Então, gente, vamos lá. Na construção dos gráficos aí, y igual cosseno de x, o verde, e
y igual a cosseno de x sobre 2, o azul. Se vocês repararem bem, o gráfico verde, gente, o cosseno de x, ele tem um período que vai de 2π, ó. Por quê, professor? Porque, ó, ele começa aqui, tá? Vamos marcar aqui, peraí. Ele começa aqui, ele vem com a ondinha e sobe aqui. Ou seja, o período, gente, é de uma crista a outra. Aqui eu tenho uma crista aqui onde eu tenho fazendo essa bolinha aqui, ó. E aqui eu tenho outra. Então, daqui que é 0 até aqui deu 2π. Então, o período dele é 2π, o gráfico verde. E o período do gráfico azul? Como eu descubro? Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Período não é cosseno de x sobre 2, gente? Então, você vai escrever assim, ó. Período sobre 2 é igual a 2π. Aí você passa o 2 para lá multiplicando. 2 que está dividindo fica 2π vezes 2. Então, o período vai ser 4π. Já o período do gráfico, então, azul é 4π. E pode ver que é verdade, ele também começa aqui, a cristinha dele, e a cristinha dele termina aqui, ó. O período dele é maior, é 4π. E como que fica, então? O gráfico azul... Não, vou fazer o gráfico verde primeiro. O gráfico verde, que está aqui, ó, os valores, a gente vai preencher, ó. Então, vai lá, cosseno de 0 é 1, tá aqui, ó, cosseno de 0 é 1, tá aqui. Cosseno de π é menos 1, tá aqui. Cosseno de 2π é 1. 2π tá aqui, ó, 1. Ó. Cosseno de 3π é menos 1. 3π tá aqui, ó, menos 1. E cosseno de 4π é 1. Tá aqui também. Tá? Aí eu ligo os pontos, ó. Ligo os pontos e eu tenho um gráfico verde. É o gráfico de cosseno de x. Agora vamos fazer o gráfico azul, tá? Que é o gráfico cosseno de x sobre 2. A gente sempre pega para fazer gráfico baseado nos valores de x. É aqui, ó, que eu vou basear. Nesses valores. Então, aqui não é cosseno de x sobre 2? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer as continhas aqui do lado, ó. Mas não precisaria, mas só para a gente mostrar, ó. Cosseno de x sobre 2, vamos lá. Cosseno de 0 sobre 2, 0 dividido por 2 é 0. Cosseno de 0 é 1, tá aqui, bateu. Então vamos ligar o 0 com 1. Vamos mudar a cor, tá, gente? Vamos mudar a cor agora para laranja, tá? Então 0 e 1 tá aqui, 0 e 1. Vamos lá, cosseno de π sobre 2. Π sobre 2, porque aqui não é x sobre 2, então aqui seria π sobre 2. Que esse x é π, ó. Π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 é 0. Tá aqui, 0. Vou ligar π, aliás, com 0. Tá aqui. Tá? Agora vamos ver. X sobre 2. X é 2π. Então vamos lá, 2π sobre 2. 2π sobre 2 é π. Cosseno de π é menos 1. Então vou ligar π, aliás, vou ligar 2π, né, que é o valor que está aqui, com menos 1. Então 2π com menos 1. Cadê? Tá aqui, gente, ó. 2π com menos 1. Vamos para o próximo. 3π. Então vai ficar 3π sobre 2. 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2, 3π sobre 2 é 270 graus. O cosseno dele é 0. Tá aqui. Então vou ligar o 3π com o 0. Vamos lá, ó. 3π 0 aqui. E por último, 4π, que está aqui, ó, dividido por 2, que dá 2π. Cosseno de 2π é 1. Então, eu vou ligar o 4π com 1. 4π e 1. Está aqui. Agora, basta, então, desenhar o gráfico. Ó, vamos desenhar. Pronto. É assim, gente, que constrói, então, o gráfico de cosseno de x e cosseno de x sobre 2. Sempre, então, se baseiem nos valores de x, tá? Não utilizem esses valores daqui. Não pensem nesses valores aqui. Vocês viram que aqui, quando eu calculei, ó, voltou a ser esses valores aqui. Mas sempre comparem esses valores de x com o valor da função que você está calculando, tá? Para você não confundir, tá bom?
Pessoal, então vamos ver aqui a letra B. Escreva uma diferença entre os gráficos das funções y igual cosseno de x e y igual cosseno de x sobre 2. Gente, eu analisando o gráfico aqui, dando uma olhada nele, qual que é a diferença? A gente pode apontar a diferença aqui entre os períodos, tá? Os períodos são diferentes, tá? O período do gráfico, né, de y igual a cosseno de x, ele é 2π, tá? Porque, ó, começa aqui, né, a onda, então uma crista termina aqui. Lembra que período é a distância de uma crista a outra. Então o período é 2π. Já o período do gráfico azul, né, que é cosseno de x sobre 2, a crista começa aqui e termina aqui. Então são 4π, tá? Essa é uma diferença. Então ali eu já podia apontar essa diferença, tá bom? A diferença entre os períodos deles. Agora, gente, deixa eu remover isso aqui e remover isso aqui, tá? Também vou apagar aqui, ó. E vamos prosseguir para a atividade 3. Então, gente, aqui na atividade 3, ele pede para a gente observar a tabela, né, que contém os valores de pares ordenados das funções. Seno de 4x, 2 vezes o seno de 4x e 1 mais 2 vezes o seno de 4x. Só que a gente tem que completar a tabela. Para completar a tabela, a gente vai precisar calcular, então, o seno de 4x. Primeiro aqui, né? Vamos fazer a tabela aqui do seno de 4x. Aqui, ó. Vamos fazer essa tabela aqui primeiro, gente. Então, olha como que vai ficar. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Preciso saber aqui o seguinte. X é zero. Então, vamos calcular 4 vezes 0, 0. Então, ele quer o seno de 0, que é 0. Então, aqui a primeira resposta é 0. Depois, seno de 4 vezes π sobre 8. Porque x é π sobre 8, ó. 4 vezes π sobre 8 dá 4π sobre 8, que dá π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, porque seno de 90 graus é 1. Gente, eu não vou voltar não, porque esses valores aqui a gente já está acostumado a calcular seno e cosseno desses ângulos aqui principais, tá? E tá tudo naquela tabelinha lá, gente. Ou então, ó, tá no círculo trigonométrico. Lembrando vocês, tá? Tô sempre relembrando aqui, que aqui tá o π sobre 2, aqui tá o 0, aqui tá o 2π, aqui tá o 3π sobre 2, aqui tá o π. Aqui, ó. Então aqui eu trabalho, se é seno, é vertical, cosseno é horizontal. Então os valores são 1, menos 1, 1, menos 1. E aqui no meio é 0. Então, seno de 90 tá aqui, ó, 1, tá? Agora vamos aqui, ó. Vamos lá, para a próxima coluna, para a próxima linha aqui, ó. 4 vezes π sobre 4, que vai dar π. Seno de π é π, seno, tá no horizontal, é 0, tá? A próxima, 4 vezes 3π sobre 8, que dá 12π sobre 8, que dividindo vai dar, dividindo por 4 em cima e embaixo, vai dar 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, pela tabelinha aqui, ó. 3π sobre 2 aqui é menos 1, tá? E o próximo e último aqui, 4 vezes π sobre 2, que vai dar 2π. Seno de 2π é 0. Então os valores estão aí, gente. 0, 1, 0, menos 1 e 0. E agora, professor, e essas outras duas colunas aqui? Aqui vai ser mais fácil, gente, ó. 2 vezes o seno de 4x. A gente já calculou o seno de 4x, agora é só fazer 2 vezes.
Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes 0, 0. E esse aqui, professor? Então, aqui a gente vai somar 1 mais 2 vezes o seno de 4x. Então, vamos lá. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 0, 1. 1 menos 2, menos 1. E 1 mais 0, 1. Pronto. Agora ele pede esboça os gráficos de seno de x e de 1 mais 2 seno de 4x em um único sistema de eixos coordenados. Então, para ficar mais fácil para a gente comparar aqui a tabela com o gráfico, ó, coloquei o gráfico aqui, tá? Então, observa aqui então o gráfico laranja, que é o gráfico da função 1 mais 2 vezes o seno de 4x. Então, observa. Vamos aqui, ó. Os valores, lembrando que a gente vai utilizar, é sempre os valores de x, tá, gente? Então, vamos lá, ó. 0 vai ligar com 1. Aqui, ó. 0 com 1, tá aqui. Aqui, ó. Π sobre 8 com 3. Π sobre 8, gente, é mais ou menos aqui, então, ó. Π sobre 8 e 3 tá aqui. Depois, π sobre 4 com 1. Π sobre 4 é aqui, mais ou menos, ó. Ó. Com 1 tá aqui, ó. Ó. Seus pontos aqui para vocês enxergarem. O próximo seria 3π sobre 8 e menos 1. 3π sobre 8 é aqui, ó. E menos 1. E, por último, π sobre 2 e 1. Π sobre 2 e 1. Opa, peraí, não. Π sobre 2 e 1, certo. Aqui, ó. Π sobre 2 e 1. Certo, gente? Aí eu tenho, então, esses pontos. Tá vendo? Então, esse gráfico ele começou aqui, ó, no 0 e foi até o π sobre 2. Tá? Essa continuação aqui seria uma repetição de todo o desenho. Espera aí, gente. Ó. Porque ele foi aqui, ó. Ele começou, a crista dele vai daqui a aqui. Tá? Ou ele começa a construir aqui e termina aqui, no mesmo rumo. Então, a gente fala que o período desse gráfico aqui, ó, dessa função 1 mais 2 vezes o seno de 4x, vai ser π sobre 2 o período. Tá? Esse que vai ser o período. Então, ele vai se repetir por todo o gráfico. Tá? Olha só. Gente, na hora da construção e na mão, você pode continuar, tá? Encontrando os valores. É só ir somando π sobre 2 nesses valores aqui, ó. Você soma π sobre 8 mais π sobre 2, você vai encontrar o próximo valor aqui, ó. Por exemplo, ó, π sobre 8 mais π sobre 2. Aí você vai encontrar o mínimo aqui, vamos pôr que é 8. 8 por 8, 1 vezes π, π, mais 8 por 2, 4 vezes π, 4π. Então, aqui seria 5π sobre 8, nesse ponto aqui, ó. Que encontra lá em cima. E aí vai indo, tá? Você vai somando π sobre 8 que você vai descobrindo os valores dos gráficos, tá? Gente, existe uma ferramenta muito legal que a gente pode usar chamada GeoGebra. Ela também facilita a nossa construção de gráficos, tá? Eu já mostrei até em outros vídeos e depois eu posso mostrar para vocês, tá bom? Mas agora, olha só, pessoal. O que eles pediram para a gente fazer aqui era esboça os gráficos em um único sistema de eixos coordenados. Está aqui esboçado, tá bom? Olha só. Ele pede, repara que em relação ao gráfico, na letra C, né? Repara que em relação ao gráfico y igual a seno de x, o gráfico y igual a 1 mais 2 vezes seno de 4x foi deslocado verticalmente uma unidade para cima. Então vamos ver, ó. Deslocado verticalmente uma unidade para cima, tá?
Olha só, o gráfico ele está aqui. É como se o centro dele fosse aqui no 1. Tá vendo? Por isso que ele fala deslocado uma unidade para cima. O centro do gráfico laranja é no ponto 1. Enquanto o centro do gráfico vermelho é o 0 mesmo. Então ele foi deslocado isso aqui, uma unidade. Tá? O centro dele. O que mais? Vamos analisar o resto. Teve seu período diminuído 4 vezes. Gente, é verdade, né? Ó, o período do gráfico vermelho é 2π. Diminuir 4 vezes isso, ué, 2π dividido por 4, simplificando em cima e embaixo por 2, vai dar π sobre 2. E é verdade, ó, lembra que eu tinha falado que o período do gráfico laranja é π sobre 2? Por quê? Por que, que o período dele é π sobre 2? Porque ele começa aqui no 1, ó, a ondinha sobe, desce e volta ao ponto inicial aqui, no mesmo rumo, ó, porque aqui essa faixa azul é o ponto de onde ele começou. Então ele começa aqui, sobe, desce e depois volta para o ponto inicial. Isso a gente chama de ciclo. Então ele completou um ciclo aqui. Quando ele fez isso aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para destacar, ó. Quando ele fez isso, gente, ó, ele completou um ciclo, esse gráfico. Aí depois aqui, ó, vou mudar a cor, ó. Quer ver? Ele vai começar outro ciclo repetitivo, por isso que é periódico. Aí aqui, ó, ele vai começar outro ciclo, ó. E finalmente, deixa eu colocar outra cor, ele vai começar outro ciclo. E termina aqui. Ou seja, dentro de um período que vai de 0 a 2π, ele tem 4 ciclos, tá? E é verdade, então, o que está falando ali no texto, ó. Ele teve seu período diminuído 4 vezes. E é verdade, porque o período dele cabe 4 vezes dentro do período de 2π. Tá? E o período dele é π sobre 2. Diminuiu 4 vezes. Então é verdade a afirmação. Sua amplitude dobrada. Efeitos causados estimamente pelas constantes 1, 4 e 2. Então amplitude dobrada, gente. A amplitude dele, ó. A amplitude dele vai aqui do ponto central, tá? A extremidade aqui, ó. A amplitude dele. Então, do 1 até o 3 são 2 unidades, né? Então, a amplitude aqui do gráfico 1 mais 2 vezes seno de 4x, a amplitude desse gráfico aqui, peraí, deixa eu diminuir a espessura da escrita, que não tá legal. A amplitude dele vai ser 2. O período a gente já viu aqui, ó, o período é 2π, tá? E a imagem dele, gente? A imagem, ele vai o mínimo dele que ele atinge aqui, ó, é menos 1, fechado. E o máximo que ele atinge é o 3. Então a imagem dele é essa. Então essa é a análise desse gráfico da função 1 mais 2 vezes o seno de 4x. Deu para entender, gente? Olha só, vou voltar ali no texto. Ó. Então ele fala que as constantes 1, 4 e 2. Então esse 1 que a gente somou aqui, ó, esse 1 que a gente somou na frente da função, é onde ele aumentou isso aqui, gente, ó. Onde ele aumentou isso. Opa, peraí. Onde ele aumentou isso, 1. Ele aumentou, deslocou o eixo dele. Esse 4 aqui se refere ao período. O período dele diminuiu 4 vezes, ou seja, pegou o período do gráfico de y igual a seno de x, que é 2π, e dividiu por 4. Então o período ficou π sobre 2. Tanto que a gente já tem aqui, ó. Opa. E esse 2 aí que ele está se referindo, que é 2 vezes aí o seno, está dobrando. Ele se refere a quê, gente? A amplitude, tá? Que foi dobrado. Ó. A amplitude é 2. Enquanto no gráfico do seno, aqui, ó, a amplitude é 1. Aqui, ó. A amplitude vai de 0 a 1. A 1 aqui, gente. Então, amplitude dobrada, tá? Então, com isso, a gente consegue completar sossegado aqui
essa tabelinha. Né? Qual que é o período aqui? O período desse gráfico, o seno de x, é 2π. E o período do outro lá? A gente já tinha calculado, era π sobre 2. A imagem desse aqui, gente, a imagem vai de -1 a 1, enquanto do outro vai de -1 a 3. E a amplitude desse aqui? A amplitude desse é 1, e desse aqui a gente já tinha visto que é 2. Pronto, pessoal, é isso. Então, ó, vocês estão vendo aqui que aqui na própria apostila está falando construção de gráfico auxílio de um aplicativo de geometria dinâmica. Então, ele indica para vocês baixar o GeoGebra, tem aqui o QR Code, tá? E mostra exemplos aqui da construção do gráfico seno de x, 2 vezes o seno de x e 3 vezes o seno de x, tá vendo? Eu tinha mostrado para vocês o GeoGebra, e ele é um aplicativo muito interessante. Com ele você consegue construir gráficos, tá? De todos os tipos. Então, você quer construir um gráfico de seno de x, por exemplo, você aperta aqui f de x e coloca assim, ó, seno, e dentro você coloca um x. Ah lá, pronto. Ah, professor, eu quero construir o outro gráfico. Então, vai de novo, f de x, aí seno, né? E você quer construir de 2x. Então, vamos lá, ó, de 2x. Cadê o x? Ah lá. Vamos voltar lá para ver se é isso que ele colocou. Ah, não, é 2 vezes seno de x, não é de seno de 2x, peraí. Quando é assim, a gente vai lá, ó, na frente do... Coloca o 2. E dentro aqui você coloca o x. Olha lá. Próximo gráfico. Ah, eu quero o gráfico 3. Peraí. 3 vezes a seno de x. Então vai ficar desse jeito. Olha lá, gente. Pronto. Olha só que legal. O que a gente percebeu aqui? Que mudou a amplitude. Não é verdade, gente? As amplitudes foram alteradas nesses gráficos aqui, ó. Se a gente olhar bem, ó. Amplitude que aumentou, tá? E também mexeu com a imagem e a amplitude. Tá? Mas o período continua igual, tá? Então é isso que a gente observa. Você viu como é fácil usar o GeoGebra? Eu indico vocês a usarem e mexer, tá? Mexe no GeoGebra porque só mexendo que a gente aprende, tá? Vamos agora para a atividade 4, pessoal. A atividade 4, ela pergunta, observando os gráficos construídos, responda, qual é a alteração produzida no gráfico de seno de x quando multiplicamos toda a função por um valor constante, a diferente de zero. Então, gente, isso aqui vem concretizar aquilo que a gente já tinha observado desde a atividade 1. Então, quando eu multiplico um gráfico, por exemplo, de seno de x por uma constante, multiplico por 2, né? Ou por 3, ou por 4, o que acontece? Ele mexe na amplitude, tá? Então, altera a amplitude e altera a imagem, tá? Ela altera a amplitude e a imagem. Qual a alteração produzida, então, quando multiplicando? A amplitude é multiplicada, né? Volta lá, olha aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês verem com certeza, ó. Olha só, vamos analisar aqui. A amplitude do gráfico azul é 1, tá? O gráfico vermelho é 2 vezes o seno de x. A amplitude é 2 vezes 1, que é 2. O gráfico laranja é 3 vezes o seno de x. Então, é 3 vezes 1, que é 3. Tá? E a imagem? A imagem do gráfico azul vai de 1 até -1. Do gráfico vermelho vai de 2 até -2. E do gráfico laranja vai do 3 ao -3. Então, o que vocês observaram? Que a amplitude e o período, e aliás é a amplitude e o... Não, é aqui, ó. Amplitude e a imagem foram multiplicadas de acordo com essa constante. Então, a gente coloca aqui, ó. A amplitude... Opa! A amplitude e a imagem é multiplicada de acordo com a constante.
Constante A diferente de zero, né? Só não pode ser zero. Então é isso. Então isso aqui a gente já tinha chegado a essa conclusão, né? Observando, fazendo uma análise profunda das atividades que a gente tem feito, desde a atividade 1 desse tema aqui que a gente está estudando. Então, gente, ó, vamos observar a atividade 5. Ela fala assim, observe os gráficos e responda. Qual o domínio de uma função do tipo y igual a vezes seno de x? Gente, o domínio aqui são os números reais. Então, a gente coloca aqui o domínio. Opa, peraí. São os reais, tá? Coloca assim os símbolos reais. Vou colocar aqui na frente, para quem não está habituado, os reais. Qual a imagem? Gente, vocês repararam que na atividade anterior, a imagem, olha só, no gráfico anterior, aliás, a imagem não variou? A imagem do vermelho ficou... Ó, vou colocar de vermelho. A imagem do vermelho ficou sendo entre menos 1 e 1. A imagem do... Não, do vermelho não, do azul. É tanta cor aqui que a gente até confunde. Espera aí. A imagem do azul ficou, que é o seno de x, ficou menos 1 e 1. A do vermelho ficou menos 2 e 2. E a do laranja ficou menos 3 e 3. Se você reparar bem, então, a imagem acompanhou então a constante que foi multiplicada a função. Então, a imagem aqui de uma função do tipo a seno de x vai ser a menos a, aliás, e a. Vai acompanhar a constante, gente. Tá? Essa aqui vai ser a imagem. E qual o período de uma função do tipo a vezes seno de x? O período não altera, viu que a gente viu isso aqui, ó, nessa atividade 4, que só altera a amplitude e a imagem? O período não se altera, então o período continua sendo 2π. Tá bom, gente? O período continua o mesmo. Então, sempre o que altera é a imagem e a amplitude. O domínio são os reais. É isso, tá? Atividade 6. Com auxílio da tabela a seguir, construa o gráfico de R em R. Ou seja, o que significa isso, gente? É para trabalhar dentro dos números reais, tá? Definida por y igual 3 vezes o cosseno de x mais 1. Então, vamos lá. Ó, vamos lá. Cosseno de zero é 1, né, gente? Então, eu vou desenhar de novo aqui para vocês o círculo trigonométrico para a gente ter... Peraí. Para a gente ter sempre em mente isso daqui. Quanto mais a gente fizer, mais treinado a gente vai estar. Tá? Então, cosseno é a linha horizontal. Cosseno de zero é 1. 1 está aqui, tá? O menos 1 está aqui. Seno é a vertical. Tá? Então, vamos lá. Cosseno de zero é 1. Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 está aqui. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Aí ele pede y igual 3 vezes o cosseno de x mais 1. Então vamos lá. 3 vezes 1, aliás, 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 1, menos 2. 3 vezes 0 de novo, mais 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. E, por último, 3 vezes 1, mais 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, os valores dessa função aqui nova ficou 4, 1, menos 2, 1 e 4. E aí ele pede para a gente construir o gráfico, tá? Como que vai ficar o gráfico, então? Vamos ver aqui? Ó, vamos lá para colocar aqui para a gente analisar de novo. Então, o gráfico vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. Olha lá, gente, como que vai ficar o gráfico. Ó,
colocar um negocinho aqui, gente, ó. Pronto. Ó, ó como que ficou o gráfico. Então a função ele pede, o auxiliador construiu o gráfico da função, ele quer o gráfico dessa função, ó. Pessoal, ó, dessa função. 3 vezes o cosseno de x mais 1. O gráfico fica assim. Vamos analisar? Olha só. O zero vai ligar com com o 4. Aqui, ó, 0 e 4. O π sobre 2 vai ligar com 1. Π sobre 2 vai ligar com 1. Tá aqui. O π vai ligar com menos 2. O π vai ligar com menos 2. Tá aqui. O 3π sobre 2 vai ligar com 1. 3π sobre 2 com 1 tá aqui. E o 2π com o 4. 2π com o 4 tá aqui. Pronto, gente. A gente tem aí o gráfico 3 vezes cosseno de x mais 1. Tá bom, galera? Próxima atividade. E última, né, gente? Próxima e última atividade. Oba! Com o auxílio da tabela a seguir. Gente, vocês verem que não é fácil, né? Além de resolver também leva um tempo. E o professor dá uma devolutiva para vocês, explicando, também é bem demorado. Então, eu espero que vocês entendam e também valorizem isso, né? Porque é muito importante esse trabalho do professor, né? E vocês também. Importante estar acompanhando, estudando, e porque isso vai ser muito válido para vocês. Tá bom, galera? Ó, com o auxílio da tabela a seguir, construa o gráfico de R em R, definida por 1 mais cosseno de 2x. Então, ele pede agora para a gente construir esse gráfico. 1 mais cosseno de 2x. Antes, vamos completar a tabela. Então, vamos lá. Vamos completar aqui a tabela do x, porque o x a gente vai precisar usar no gráfico. Lembra, gente? É sempre o x que a gente usa no gráfico. Então, peraí. Que número vezes 2 dá 0? 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes o que dá π sobre 2, gente? Como que a gente descobre, gente? É só dividir isso aqui por... Pera aí. Ó, 2 vezes o que dá π sobre 2. Passo 2 dividindo. Então, interrogação, né? A gente pode até, em vez de interrogação, vamos trocar por um y, porque a gente já tem o x, né? Ó, 2 vezes y dá π sobre 2. Y é igual a π sobre 2, dividido por 2. Quando eu tenho divisão assim da divisão, multiplico os denominadores. Então fica π sobre 4. Então aqui a resposta é π sobre 4. Tá? Então 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. Próximo. 2 vezes que número que dá π? Fácil esse, né, gente? Π sobre 2. Ué, π sobre 2 vezes 2 é π. Lembrando que π sobre 2, gente, é quanto em graus? É 90. 2 vezes 90 não é 180? E 180 não vale π, gente? Vale. Então sempre tenha em mente essa comparação de graus em radianos. Porque a gente tem muita facilidade em graus, que a gente já tem ouvido muito isso daí. Falar de ângulos, a gente sempre lembra de medidas em graus. Né? Agora, radianos, a gente tem mais dificuldade um pouco na cabeça. Tá? Vamos para o próximo. Que ângulo vezes 2 que dá 3π sobre 2? 3π sobre 2 vale quanto, gente? 3π sobre 2? 3 vezes 180 dividido por 2. Quanto que dá isso daí? Ó, dá 270 graus. Então, 3π sobre 2 é 270 graus. Então, vamos lá, vamos usar a equação para a gente ter certeza. Ó. 2 vezes o que dá 3π sobre 2. Passo 2 dividindo, y é igual a 3π sobre 2, dividido por 2. É só multiplicar os denominadores, então fica 3π sobre 4. Tá? 3π sobre 4. E o último aqui, 2π. Uai, que ângulo vezes 2 dá 2π? É o π, né, gente? Que é 180 graus. Tá? Agora bateu a tabela, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. 2 vezes π sobre 2 é π.
2 vezes 3π sobre 4 é 3π sobre 2. E 2 vezes π, 2π. Agora a outra parte aqui, ó. A gente tem que completar essa parte. 1 mais cosseno de 2x. Cosseno de 2x já está calculado aqui, ó. Então, cosseno de 0, vamos conferir? Cosseno de 0 é 1, tá certo. Cosseno de 0 é 1 mesmo, ó. Tem até aqui em cima o círculo, ó. Cosseno de π sobre 2 é 0, bateu. Cosseno de π é menos 1, verdade. Cosseno de 3π sobre 2 aqui, ó, é 0, verdade. E cosseno de 2π é 1. Então tá tudo certo. Agora só falta a gente só fazer essa soma aqui. Então, 1 mais 1, porque cosseno de 2x aqui valendo 1, vai ser 2. 1 mais 0, 1. 1 menos 1, 0. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1, 2. Pronto. Então, com esses valores, agora a gente constrói o gráfico. Então, o que ele pede? O gráfico da função 1 mais cosseno de 2x. Então, vamos lá, vamos construir? Ó, vamos lá, a gente usa aqui o recurso que a gente tem. Lembra que eu falei? Se puder pegar, se tiver papel quadriculado, melhor ainda. Se não tiver, faz na folha de caderno. Faz a linha reta, então. Ó. E desenha aqui, né? Aqui vai ser os valores de x, aqui vão ser os valores de x, e aqui vai ser os valores de cosseno de x. Tá? Eu vou mudar a cor aqui para escrever os números. Lembrando aqui que os números que a gente vai colocar é sempre os valores de x. Tá bom, gente? Então, vou ter que colocar 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Tá? Então, vamos lá. 0. 0 está aqui. Π sobre 4. Π sobre 4, vamos ter uma ideia assim. Vamos pegar assim, vamos contar assim. 1, 2, 3, 4. Não, é pouco 4. Vamos colocar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou colocar o π, tá, gente? O π sobre 4 vai ser 4 vezes menor que isso. Vocês concordam? Então, ó, 8 dividido por 4 é 2. Então, aqui vai ser o π sobre 4, ó. Opa, π sobre 4. Tá? Aqui no meio vai ser o π sobre 2, ó. Então, vamos lá. Π sobre 4, π sobre 2 já coloquei. 3π sobre 4 vai ser... 3π sobre 4, gente, ó. Vai ser π sobre 2 mais π sobre 4. Quer ver? Ó. O mínimo aqui é 4. 4 dividido por 2 é 12. 4 por 2 é 2 vezes π, 2π. 4 por 4 é 1 vezes π, π. Olha lá, 3π sobre 4. Então, é aqui, gente, ó. π sobre 2 mais π sobre 4. Opa, não, não é aí não. É aqui, ó. Tá? Então, se vocês reparar, a cada duas linhas eu coloquei o valor, ó. Contei, ó. 1, 2, coloquei. 1, 2, coloquei. 1, 2, coloquei. Pronto. Eu tenho os valores aqui da tabela. Todos eles, ó, dos valores de x estão aqui. Tá? Agora vamos ligar? Vamos ligar o 0 com o 2. Ó, 0. Tá? 0 grau com... Ah, eu não coloquei os valores na vertical, gente. O 2, o 1 e o 2. É, só 2 e 1 tem valor negativo. 0, 1 e 2. Então, vamos colocar assim, ó. 1 e 2. Então, 0 com o 2. Vou mudar a cor aqui, tá? Vou colocar vermelho. 0 com o 2. O π sobre 4 com 1. Π sobre 4 com 1. O π sobre 2 com o 0. Π sobre 2 e 0 é aqui. 3π sobre 4 com 1. 3π sobre 4 com 1. E π com 2. Π com 2 é aqui, ó. Vamos ligar agora, gente, ó. Então é isso. Gente, vocês repararam então? Se você pegar aqui, ó. Se você reparar,
como ele soma 1 na função, a função é 1 mais o cosseno de 2x, não é? Como ele somou esse 1, deslocou aqui o eixo. O eixo dele é aqui, gente, ó. O eixo do gráfico, tá? Então, pessoal, o gráfico é esse daí que o exercício pediu. Para quem tem curiosidade, poderia abrir o GeoGebra e construir esse gráfico. Olha como que ficou. Deixa eu excluir esse gráfico aqui, gente. Ó, olha como que ficou o gráfico no GeoGebra. Olha lá. Tá vendo, gente? Olha lá. É isso aí, tá? É igual. Olha lá. Aqui que eu desenho um trecho, né? No GeoGebra ele mostra o gráfico todo, completo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de comentar, deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais, galera!